Está começando mais um Por Dentro da Câmara, um programa que você que está em casa tem a oportunidade de conhecer de perto os setores aqui do Legislativo de Campinas. E hoje nós vamos conhecer mais sobre a Controladoria Geral da Câmara Municipal de Campinas. Por isso estou aqui com o Bruno Barbosa, Controlador Geral, e com o Paulo José da Silva, Controlador Geral Adjunto aqui do Legislativo de Campinas, que vai contar um pouco mais para a gente, né, sobre a função da Controladoria Geral, a função dos cargos dele, explicar um pouco mais para a gente. Bruno, Paulo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de poderem ter vindo aqui no Por Dentro da Câmara, contar um pouco mais sobre a Controladoria Geral, né? Para a gente começar, Bruno, há quanto tempo você está nesse cargo, né? Como que é ser o Controlador Geral da Câmara de Campinas? Conta mais um pouco para a gente. Primeiramente, quero agradecer, Rafa, pelo convite e parabenizar por essa iniciativa também. É muito interessante já teve alguns programas, tive a oportunidade de assistir e ver a divulgação do que as áreas fazem, né? Eu estou aqui na Câmara tem 10 anos, entrei no concurso de 2014, fui convocado em 2015 e estou já exerci a função de controlador adjunto por um período de 3 anos e tem 3 anos que eu estou exercendo a função de controlador geral da casa. E o que o Controlador Geral da casa faz? Explica mais um pouco para o pessoal. Sim. Como que é? Aqui é bastante dinâmico. O nosso trabalho, a gente tem um norteador que é feito no Plano Anual de Atividades aqui nosso, que engloba as atividades que a gente pretende exercer ao longo do próximo exercício. Ele é mandatório, o Tribunal de Contas exige que a gente faça esse planejamento. E falando em Tribunal de Contas, também é um órgão demandante, né, nosso. É o órgão de controle externo que mais demanda a gente. Para ter uma ideia, para o pessoal entender, eles são responsáveis pela fiscalização de todos os órgãos públicos do estado de São Paulo. São 644 municípios, porque a capital tem um tribunal próprio. E aqui no Legislativo, eles vêm ao menos uma vez por ano fazer o acompanhamento das contas, e a gente faz toda essa interlocução, o atendimento dos fiscais e as entregas das informações que eles solicitam, tanto aqui em loco, quanto depois ao longo dos períodos que eles vão pedindo mais informações até emitir o relatório deles. E nós fazemos a interlocução com os setores para fazer essa melhor resposta, né, para melhor atendimento do Tribunal de Contas. E uma outra demanda também que a gente tem passível de Tribunal de Contas é o Programa Nacional de Transparência Pública, que é um programa da Tricom, né, Associação dos Tribunais de Contas do país, e o TCE de São Paulo faz parte, e que a gente é o órgão responsável por responder essas informações, repassar essas informações para o Tribunal de Contas aqui. E você, Paulo, como que é a sua trajetória aqui no Legislativo? Está há bastante tempo quanto o Bruno? Como que é para você ser o Controlador Geral Adjunto? Conta mais um pouco para a gente. Olá, Rafa, obrigado pelo convite. Como um controlador geral adjunto, na verdade, a minha função é assessorar o controlador geral, que é o Bruno, né, sempre, e também desempenhar algumas atividades técnicas, né, porque estou na função atualmente de controlador geral adjunto já tem 3 anos, mas o meu cargo é de analista legislativo auditor. Então, como o Bruno falou, aqui a gente desenvolve um plano anual de atividades da controladoria. E assim, eu atuo também bastante nessas atividades de auditorias, né? São auditorias de execução de contrato, são, por exemplo, auditorias de acompanhamento do inventário do patrimônio, do inventário do almoxarifado. A gente também faz análise dos adiantamentos que os servidores da casa eles pegam para pronto pagamento de despesa, então a gente analisa esses adiantamentos. Enfim, são N atividades que estão dentro desse plano anual, e a gente acaba atuando bastante dentro dela, que é ali mais um detalhe, levantar informação e conversar com as áreas, emitir relatório, né? E além disso também tem um relatório de quadrimestral que a gente desenvolve aqui, que também está no plano anual. É um relatório que traz o resultado da gestão fiscal da Câmara, né? Então, a atuação hoje, né, a minha atuação como controlador geral adjunto e como auditor, está mais ou menos nesse escopo aí. E o Bruno, aqui vocês são em quatro pessoas? Correto, somos 4 servidores efetivos aqui. E como que é o dia a dia aqui na Controladoria Geral? É bastante dinâmico, até inerente a essas atividades, né? Por exemplo, a gente está aqui desempenhando as nossas atividades programadas, chega uma requisição do Tribunal de Contas, com um prazo aí apertado de 2, 3 dias. A gente tem que correr atrás dessa informação
e voltar esforços para atender da melhor forma, dar a melhor resposta para eles e de forma tempestiva. Mas também a gente acompanha as demandas da transparência, né, o portal Transparência, se está atualizado, está dentro do que é esperado nas melhores práticas. A gente acompanha também as publicações do Tribunal de Contas, atualizações, novos manuais, novas cartilhas que impactam no nosso dia a dia, né? E também tem as atividades que são as programadas no nosso plano anual, que o Paulo discorreu um pouco, e a gente também acompanha os registros de ocorrência, né, Paulo? Exatamente. A gente também faz esse acompanhamento para ver, porque o que são os registros de ocorrência, né? Os fiscais dos diversos contratos na casa, para você ter uma ideia, a casa hoje tem em torno de 100 contratos que fazem a casa acontecer, né? TV Câmara, por exemplo, é um contrato, recepção, cooperagem, e os fiscais apontam algumas oportunidades de melhoria, algumas coisas que estão acontecendo ali. A gente, com uma base numa amostra, a gente vai lá e seleciona alguns desses contratos para ver o que está acontecendo, quais são os apontamentos recorrentes, quais são as oportunidades de melhoria que a gente pode colaborar para a gente sempre fala aqui, né, contribuir com o aprimoramento constante da Câmara de Campinas. Vocês falaram que existe, né, esse plano anual, né, esse planejamento anual. O que contém esse planejamento anual? Como que ele é feito? Ele é feito sempre no início do ano? Ou esse processo todo de formulação dele começa um ano antes, no finalzinho do outro ano? Como que é? No finalzinho do outro ano. A gente geralmente elabora ele em dezembro, inclusive estamos trabalhando nele agora, que é um norteador. É muito comum a gente executar atividades além do plano, é muito comum. Então, por exemplo, às vezes a gente faz uma estimativa de horas de força de trabalho aqui no setor, né, e para poder mensurar a quantidade de atividades que a gente vai fazer. Só que chega muitas demandas também, e a gente acaba também puxando algumas demandas. Até demanda do próprio Tribunal de Contas, por exemplo. Eles às vezes pedem para verificar o próprio Tribunal de Contas um contrato ou outro, e isso demanda um trabalho nosso, entendeu? Ou às vezes, sei lá, de repente tem uma execução de contrato que está acontecendo, uma licitação foi feita, etc e tal, que a gente não estava pensando em colocá-lo nesse escopo, a gente põe por uma questão de análise mesmo naquele momento. Quantos adiantamentos o TCE, quantos adiantamentos a gente vai executar ao longo do exercício, não é algo previsível a quantidade exata, mas a gente estima para depois acompanhar no exercício seguinte. Quantos acompanhamentos de contratos o Tribunal de Contas vai fazer. Ao longo do ano passado, a gente teve 3 contratos que o tribunal acompanhou a sua execução. Isso é feito pela regional aqui de Campinas. As nossas contas é avaliada por outra unidade, São José dos Campos. Então, essas demandas são extraordinárias. A gente não sabe, consegue prever quantos contratos o tribunal vai acompanhar. Então, com base nessa amostra que a gente tem, que acompanhou três contratos no ano passado, a gente estima para ter uma segurança ali que 3 contratos ao menos eles vão acompanhar, para a gente ter essa força de trabalho disponível. Então esse planejamento anual é uma base para vocês, né? Exatamente, ele baliza as nossas atividades. E até uma solicitação do que o órgão de controle externo faz, que a gente tenha esse balizador, porque depois ele vai ver se a gente tem desempenhado também uma forma dele fiscalizar a atuação da Câmara e do controle interno da Câmara. Você falou, né, que para a Câmara acontecer são mais ou menos 100 contratos. Vocês examinam, fiscalizam todos esses 100 contratos ou não? Não, a gente não acompanha todos os contratos da casa, que até nem é condizente com a atividade de controle interno. A gente tem alguns norteadores, algumas pesquisas sobre isso, né? Nós temos o Conselho Nacional de Controle Interno que pesquisa isso, e fica como... A gente tem a Controladoria Geral do Estado também soltou um framework sobre isso, falando que nós temos as 3 linhas de defesa. Quais são? A primeira linha de defesa é exercida pelo próprio órgão que está realizando a atividade. Eles são as pessoas que estão ali inseridas no dia a dia, acompanhando essas execuções e planejando os contratos da casa. Então, eles são a primeira linha de defesa. Linha de defesa para boa aplicação do recurso público, para que a Câmara atinja o seu objetivo. A segunda linha de defesa entra aí sim a controladoria para fazer esse suporte, caso eles tenham alguma dúvida, e também atuar de forma amostral. Não tem como a gente atuar em 100 contratos, até perderia a sua essência da atividade, né? E depois a gente tem o órgão de controle externo, que também é uma linha de defesa e faz os seus acompanhamentos.
E como que funciona, né, Paulo, o controle interno aqui da Controladoria Geral, como que é? O controle interno, na verdade, assim, o controle interno, como o Bruno falou, ele acontece em todos os setores, né? Então, assim, cada setor tem lá as suas rotinas de trabalhos, com suas normas ali próprias. E o que é o que é a atuação do controle interno? É o próprio gestor ali verificar e atentar para ver se o setor está cumprindo com esses regulamentos, com essas regras próprias do setor, né? Esse é o controle interno no primeiro nível que o Bruno fala, né? A gente atua no segundo nível por amostragem, assim, porque às vezes passa, né? O controle interno é muito difícil de ser realizado, principalmente em órgãos públicos. A gente atua em cima de uma gama muito grande de leis, resoluções, normas em geral, entendeu? Então, assim, são muitos regulamentos que a gente tem que atuar e tem que seguir. Então, por isso que a gente tem essas linhas de atuação do controle interno e o controle interno ele acontece a todo momento, a todo instante. Por exemplo, chegou uma carga de mercadoria no almoxarifado, uma primeira linha de controle. É feito lá no almoxarifado, verificar a nota fiscal, a informação do fornecedor, se bate com o sistema, verificar a quantidade que foi adquirida, entendeu? Então ali você vê, já tem um controle ali, entendeu? O próximo controle, a nota fiscal vai para o requisitante, para ver se foi realmente aquilo que ele solicitou, ver se está dentro do escopo lá, da licitação, etc e tal, para ele fazer ali uma aprovação aceite dessa nota fiscal. Então, em várias etapas do processo, você tem um controle interno atuando, né? E assim, a gente não atua em tudo, o Bruno falou, porque nem é escopo. Então, às vezes, a gente pega por amostragem isso para verificar. Inclusive, até a atuação do primeiro nível do controle interno, que é a atuação dos setores mesmo. Até pegando esse exemplo que o Paulo trouxe do almoxarifado, eles fazem diariamente entregas de itens para os diversos setores da casa para subsidiar a necessidade de material da instituição. Daí no final do ano eles fazem um inventário geral para ver se a quantidade lá que está estocada corresponde aos nossos registros. Então eles fazem esse controle rotineiramente. No final do exercício fazem esse bate para ver se está tudo ok, e a gente, de forma amostral, vai lá e acompanha, seleciona alguns itens, não são todos os itens também do almoxarifado, seleciona alguns itens para ver se o controle tem sido efetivo ou não, se a quantidade que a gente tem aqui na instituição, quantidade física, está refletindo qual a quantidade que a gente tem nos nossos registros. E esse terceiro controle, né, pega a área contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, né? Pegam essas 4 áreas, né? Na verdade, exercer o controle, aí são alguns exemplos de áreas, mas são todas as áreas da instituição. Exercer o controle vai desde os exemplos que o Paulo trouxe, seja na parte financeira da instituição, seja na parte de execução de contratos da instituição. Eu tenho um contrato e ele diz lá no termo de referência quais são as atividades que esse contrato deve entregar para a instituição. Então a gente vai lá ver no termo de referência se aquelas atividades contratadas e pagas pela Câmara estão sendo exercidas. E se a gente puder contribuir com alguma dica, com alguma orientação, com uma outra boa prática aí que a gente tenha visto no mercado, a gente conseguindo isso nos nossos relatórios e encaminha para a presidência analisar. E coordenar a preparação e o encaminhamento das prestações anuais de contas e as diligências ao Tribunal de Contas do Estado também é uma atribuição da Controladoria, né? Então, assim, a gente tem aqui no nosso escopo de atividades, né, uma gama de atividades, e assim, a gente acaba reportando através do Controlador-Geral, que é o Bruno, à presidência. Então, todo esse trabalho que a gente remete à presidência, né, que acatando, né, ali, ou dando de acordo, né, por exemplo, igual o Bruno falou, às vezes a gente identifica uma oportunidade de melhoria de um processo, e, né, com base nas melhores práticas de controle. Então a gente reporta isso para a presidência e ele, estando de acordo, ele determina as áreas que adote, né, que aprimore os seus controles, né? Então, assim, o nosso trabalho, assim, em geral, ele é sempre remetido à presidência, né? A Controladoria Geral é um órgão que está diretamente ligado à presidência. E o Bruno, e uma outra atribuição da Controladoria é coordenar a preparação e o encaminhamento das prestações anuais de contas e diligências ao Tribunal de Contas do Estado? Exato. Todas as solicitações que o Tribunal de Contas faz, vem aqui para a Controladoria, e isso pode ser
tanto uma solicitação lá de São Paulo, da unidade regional que cuida das nossas contas anuais, ou do acompanhamento de uma execução contratual, como eu falei, que é aqui a unidade de Campinas que cuida. Eles mandam as solicitações, os auditores que são responsáveis, e com os prazos fixados, né? Aí a gente faz a interlocução. Tenta entender com eles, caso a gente tenha alguma dúvida, qual é a forma de entrega que eles preferem, solucionar alguma dúvida ali sobre o que eles estão, esclarecer algum ponto do que eles estão pedindo, e fazemos essa interlocução internamente. Repassamos à diretoria-geral, às áreas pertinentes, que compilam isso e reportam para a gente ver se está sendo atendido o solicitado e fazer a remessa o quanto antes para o órgão de controle externo. E o Bruno, você falou também que além dessas atribuições citadas, tem a questão da transparência também, né? E recentemente a Câmara recebeu e participou de várias premiações referente à transparência, né? Exato. A gente tem envidado esforços aí, né, a Câmara como um todo, em alcançar os melhores índices de transparência, que é uma obrigação de qualquer órgão público, né, ter a informação disponível, de fácil entendimento para a sociedade ali no portal. Isso fomenta o controle social, que é uma ferramenta poderosa da sociedade, né, de acompanhamento das contas públicas. Então a gente tem vindo num bom desempenho aí, a Câmara tem vindo num bom desempenho nos níveis de transparência, e seja visitas de outros órgãos que vêm aqui fazer, inclusive recebemos um e-mail ontem de um órgão que teve um bom índice de transparência, agradecendo a Câmara de Campinas pelas trocas que a gente fez ao longo do exercício, né? Isso é muito gratificante, a gente poder ter uma boa transparência aqui e fomentar isso em outros órgãos que venham nos visitar. A participação de premiações, a gente fala, King, a gente tem esse norteador, né, que é muito importante a gente disseminar as boas práticas também. Isso fortalece o órgão, né, o poder legislativo, e traz a disseminação de boas práticas nesses fóruns, nesses concursos que a gente participa. Tem alguns que a gente ganha, que a Câmara tem outros que a Câmara não ganha, mas são grandes oportunidades para a gente ver o que outros órgãos públicos também estão fazendo de boas práticas e falar, poxa, será que, adaptando a nossa realidade, né, cada órgão público tem a sua realidade e sua necessidade, o que a gente pode trazer dessa boa prática e implementar aqui na Câmara de Campinas? E todo esse resultado positivo é fruto do trabalho de vocês aqui da Controladoria, né? É o fruto do trabalho da Câmara como um todo. A Controladoria é uma dos órgãos que participam desse trabalho. Nada é feito sozinho. Então, esse resultado que a gente tem tido em transparência, assim como todos os outros bons resultados da instituição, a gente teve recentemente aí um índice de satisfação muito legal da Câmara de Campinas, né, dos trabalhadores da entidade. Então, tudo isso é fomentado, articulado e responsabilidade de todos nós. E o Paulo, a questão da equipe é fundamental, né, para tudo acontecer certinho, tudo girar, né? Ah, não, isso é primordial, né? Acho que cada setor, aqui na Controladoria, posso falar isso, posso falar com segurança, que é uma equipe muito íntegra, muito integrada, né? Tem uma harmonia muito boa, entendeu? Então, isso é importantíssimo para o desenvolvimento das atividades, né? A gente, aqui com a direção do Bruno, caminha muito bem nesse sentido. E, Bruno, é fundamental, né, que a Câmara, né, uma das principais do Brasil, ter esse posicionamento que evidencie a sua integridade e também a questão da transparência para o público, né? Sem dúvida, é uma obrigação de todo órgão público, e nós que temos uma estrutura bastante interessante, né, uma equipe grande, afinal de contas, um dos maiores legislativos do estado de São Paulo e, por que não, do país, né? Então é muito importante que a gente tenha essa entrega e possa participar de fóruns, encontros, para discutir esses temas e buscar as melhores práticas, né? Para a gente finalizar aqui com vocês dois, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, né, para o pessoal que está assistindo, sobre a Controladoria Geral, sobre a sua função como controlador, sobre a sua função como controlador geral adjunto? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Eu acho que a gente deu uma passada bem interessante aí nos principais pontos das nossas atividades, e colocar que a Controladoria é um setor, assim como a Câmara de Campinas está aberta aí, né, para quem quiser conhecer.
E é claro, agradecer a oportunidade de a gente estar tendo essa troca aqui e falar um pouquinho do controle interno da Câmara de Campinas. Eu também só mesmo agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre os trabalhos da Controladoria. É isso, então. Bruno, Paulo, muito obrigado, né, por essa oportunidade, para o pessoal que está em casa conhecer um pouco mais sobre os trabalhos feitos aqui na Controladoria Geral da Câmara de Campinas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rafa. E pessoal, agora a gente vai conversar com o Thiago Magalhães, ele que é um técnico legislativo encarregado de dados, aqui da Câmara Municipal de Campinas. Vamos conferir. E pessoal, a gente continua aqui na Controladoria Geral, porque agora eu vou conversar com o Thiago Magalhães, ele que é técnico legislativo e também encarregado de dados aqui da Câmara Municipal de Campinas. Thiago, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, essa oportunidade de vir aqui contar um pouco mais sobre essa função que eu fiquei sabendo que é única aqui no Legislativo. Como que é? Conta mais um pouco pra gente. A função de encarregado de dados ela é uma função única aqui no Legislativo de Campinas. Ela foi até instituída recentemente. Aliás, a LGPD é uma lei recente, estabelecendo na verdade, ela consolidando uma série de normas, estabelecendo os princípios gerais aí para a proteção de dados. E dentro dela, ela instituiu essa figura do encarregado, uma figura responsável por fazer, entre diversas atribuições, a intermediação entre a ANPD, o controlador e o titular dos dados. Você citou algumas siglas aí, né? O que é, então, primeiro, LGPD para o pessoal em casa que está nos assistindo, e também o que é a ANPD? Tá. A LGPD ela é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação nacional, ela foi promulgada em 2018, ela estabelece princípios gerais e regulamenta a proteção dos dados a nível nacional. Ela tem uma função importante porque ela segue ela harmoniza a legislação brasileira a normas internacionais. Porque os dados hoje, eles não trafegam só entre instituições no Brasil. Hoje, os dados eles trafegam também entre instituições que operam em diversos países, então, o que a gente chama de compartilhamento transnacional. Então, houve a necessidade ali, a partir de 2016, quando a União Europeia ela, promulgou o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, o Brasil precisou se harmonizar para que houvesse essa comunicação de dados entre nós e eles. E com essa regulamentação da União Europeia, ela também trouxe um padrão global. E nós nos adequamos a isso. Então, a LGPD ela tem essa função. Ela coloca o Brasil em harmonia para que os dados eles possam trafegar de forma segura com outros países. Ao mesmo tempo que ela protege o titular dos dados, ou seja, a pessoa a quem aqueles dados se referem, quando esses dados são armazenados por órgãos públicos ou privados. Vamos dizer assim, eu vou no banco e lá, para eu abrir uma conta, eu preciso deixar meu nome, meu CPF, meu endereço, meu RG e uma série de outros dados. Aquele banco, ele passa a guardar os meus dados. Então, aquilo ali, primeiro, para ele ter os meus dados e armazenar os meus dados e tratar os meus dados, ele usar os dados nas atividades dele, ele precisa de ter o meu consentimento. Então, tem que ter um consentimento ali do que a gente chama de titular dos dados. E segundo, ele precisa usar esses dados para finalidade única e exclusiva do que ele disse. Por exemplo, se é para conta, ele tem que usar aquela atividade para as atividades bancárias relacionadas à minha conta. Ele não pode compartilhar os meus dados com outras instituições de crédito. Ele não pode usar os meus dados para fins de propaganda, para fins de enfim, outras atividades alheias à finalidade daquilo que ele me pediu. Então, a LGPD ela garante essa segurança de que os seus dados eles vão ficar restritos a quem você cedeu para utilização com a finalidade que te revelaram e que você consentiu para você compartilhar aquele dado ali. E a outra sigla, a ANPD? A ANPD é um órgão, assim, é outra figura instituída pela LGPD, é um órgão hoje vinculado ao Ministério da Justiça. A ANPD é a sigla de Agência Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão ele é responsável por estabelecer diretrizes gerais de proteção de dados, por
fazer a regulamentação da proteção de dados a nível nacional e também de fiscalizar as entidades públicas e privadas para que a proteção dos dados ela seja levada à efetividade, né? Perfeito. O Thiago, em resumo, então, o encarregado de dados, ele assegura a coleta, o processamento e o armazenamento dos dados de quem circula aqui na Câmara? É mais ou menos. Ele assegura a conformidade daquela... por exemplo, no caso da Câmara Municipal de Campinas, o encarregado ele zela pela conformidade do tratamento de dados de acordo com as normas da LGPD e com os regulamentos da ANPD. E como que essa função é importante aqui para o Legislativo de Campinas? A importância também dessa questão dos dados pessoais? Tá. Os dados pessoais, é bom a gente entender a dimensão do que isso significa no mundo moderno. Por exemplo, com dados pessoais, uma entidade ela consegue ela consegue influenciar no mercado, ela consegue influenciar opiniões, ela consegue influenciar comportamentos. Então, hoje, dados ele é um insumo estratégico para publicidade, por exemplo, publicidade política, para publicidade mercadológica, enfim. Para além do mais, os dados eles também são utilizados hoje em esquemas de fraude. Então, por exemplo, existem muitos casos de falso pedido de empréstimo. Então, a pessoa ela recebe o olerite, aí no olerite dela ela vê que tem um empréstimo que ela está pagando a parcela, ela não sabe nem do que é aquilo. Como que aconteceu isso? Provavelmente um vazamento de dados dela. Então, mais um motivo da importância da gente preservar os nossos dados. Então, o encarregado, aqui na Câmara, ele zela para que, quando uma pessoa ela forneça os dados dela para a Câmara, por qualquer motivo que seja, por exemplo, uma pessoa que é contratada para trabalhar aqui, ela precisa fornecer os dados dela, afinal ela precisa entrar, ela precisa receber o salário dela, e isso são dados. Então, o encarregado ele vai zelar para que esses dados sejam utilizados para isso e eles não vazem e não sejam utilizados para mais nada além disso. Então, essa é a importância do encarregado e dele fazer, aqui no caso da Câmara, ela está em conformidade com a LGPD. E como que é seu dia a dia aqui? Você fica situado aqui na Controladoria Geral, né? Eu fico aqui na Controladoria. Embora a função de encarregado de dados ela não seja uma função específica da Controladoria, mas como ele tem essa característica de trazer conformidade da Câmara com a LGPD, de fazer não uma fiscalização, mas de fazer uma análise prévia, uma análise de risco prévia dos processos da casa. Ele também faz uma análise concomitante, ou seja, quantos processos eles estão dando, o encarregado pode olhar para ver se tudo está de acordo com a LGPD. Inclusive, ele pode fazer uma análise após o término do processo para saber se tudo que aconteceu ali estava de acordo com a norma. Então, por conta disso, essa atividade encarregada ela tangencia com o que a Controladoria faz. E aí, aqui, o que eu faço, basicamente? Hoje, a gente tem um processo de mapeamento a gente tem uma empresa contratada que está nos auxiliando no mapeamento dos processos da casa. Então, todas as atividades, procedimentos e processos da casa, eles estão sendo olhados com a lupa e a gente está mapeando tudo para saber aonde há risco de vazamento, ou de qualquer outra desconformidade das atividades envolvidas com a LGPD. Então, uma das atividades que eu tenho desenvolvido é acompanhar essa empresa nesse mapeamento e no desenvolvimento de uma atividade que se chama ROPA, que é Registro de Atividades de Proteção de Dados. Se eu não me engano, é uma sigla em inglês e não me peçam para repetir, mas ela vai mapear esses processos, esses registros de atividade. Então, a gente tem acompanhado bastante isso. Há também na internet, na página da Câmara Municipal de Campinas, o contato do encarregado. Então, ali tem um e-mail do encarregado e um WhatsApp, onde qualquer titular de dados ele pode entrar em contato,
fazendo uma solicitação ou uma reclamação. Então, essa é uma outra atividade que eu desenvolvo também. Eu verifico os contatos que foram feitos, pessoas que têm os seus dados tratados aqui, elas podem solicitar para que os dados sejam apagados, elas podem solicitar que os dados sejam anonimizados, ou seja, compartilhando com outros órgãos, mesmo com a finalidade correta, ainda assim, a gente precisa ver se todo aquele compartilhamento de dados ele é realmente necessário. Por exemplo, eu posso colher para título de cadastro de uma pessoa que está sendo contratada pela casa o nome, o CPF, o endereço, o RG, o título de eleitor e uma série de dados. E eu preciso compartilhar esses dados para a empresa que faz o pagamento, por exemplo, do Vale Refeição. Só que eu preciso dar o endereço dessa pessoa? Não preciso. Então, quando eu compartilho, eu posso anonimizar ou simplesmente não mandar esse tipo de dado. Por um acaso, foi enviado, houve um engano, sei lá, alguém comeu bola, isso foi enviado para a empresa, a pessoa percebeu, ela envia uma mensagem para o encarregado e fala, olha, meu dado foi para lá, eu quero que ele seja apagado daquele local, ou que ele seja anonimizado. O encarregado vai olhar, vai fazer um estudo, em cima desse estudo ele vai comunicar o controlador da casa, que é aquela pessoa que toma as decisões. Aí ele vai dizer, esse dado tem que ser apagado, esse dado tem que ser anonimizado. Então ele garante, é por isso que ele faz a comunicação ali da NPD com o titular de dados com a casa. Ele vai comunicando todo mundo e trazendo a conformidade ali da casa com a LGPD, protegendo os direitos do titular. Thiago, tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está em casa sobre essa sua função, né, de encarregado de dados? Como a gente pôde ver, uma função muito importante aqui para o Legislativo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Olha, eu recomendo a todas as pessoas, hoje os nossos dados eles são a mina de ouro para muita gente. Então, recomendo que todas as pessoas procurem se informar o que são os seus dados pessoais e como se proteger para que você não passe por problemas que muitas pessoas passam com vazamento de dados. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Conscientizar as pessoas da importância da proteção de dados e dizer também que caso vocês precisem do encarregado aqui da Câmara de Campinas, nós estamos à disposição, vocês podem entrar em contato com a gente através dos contatos que estão lá na internet. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por poder vir aqui no Por Dentro da Câmara e contar um pouco mais sobre a sua função. Obrigado, viu? Disponha. E obrigado a você aí pela sua companhia e pela sua audiência. Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Por Dentro da Câmara.